Olá pessoal, tudo bem? Gostaria, hoje, vai ser a aula sobre reumatologia infantil. Eu mandei para vocês, já um material, tá, das apostilas. Espero que vocês leiam, mas é para vocês, para nós mesmos recordarmos e vocês terem uma ideia e se aprofundar com o material enviado. Então, o objetivo dessa aula é apresentar as peculiaridades da reumatologia infantil, interpretar os achados do exame físico de acordo com a idade da criança, mostrar as diversas abordagens e realizações dos procedimentos semiológicos e conhecer, as principais patologias reumatológicas da infância, que eu vou fazer um en passant nas principais patologias, que vai ser a artrite idiopática juvenil, a púrpura de Enoch-Schönlein, o lúpus eritematoso, sistêmico. Então, primeira coisa, a dor musculoesquelética, tá? A artralgia, tá? É muito comum, é um sintoma muito comum dentro da pediatria, tá? Nós temos que de 10 a 20% em escolares, são os que mais se queixam de dor osteomuscular, e 5% dos adolescentes. A maioria das dores, elas são benignas. Até mandei para vocês também, um, um trabalho, sobre a dor do crescimento, tá? Para vocês verem, que a dor do crescimento ela é benigna e que realmente tem bastante queixa às crianças e o que precisa somente um excelente exame clínico, tá? Um exame físico, uma anamnese, porque é por exclusão que se faz a dor abdominal, a dor do crescimento, tá? É um sintoma que identifica a doença grave, tá? Vocês vão ver que conforme você vai fazendo, a anamnese é um sintoma que identifica se a doença é grave ou não. Então, olha, na anamnese você vai caracterizar o tipo de dor, Onde dói, quanto tempo dói, tá? Isso é importante perguntar. Aonde dói? Se a dor ela é difusa ou localizada, pede para a criança o quê? Apontar onde dói, tá? Não pede para a mãe apontar, pede para a criança que a criança ela já vai, te apontar para você. Se a dor é irradiada, se há ou não, um comprometimento de raiz nervosa e, por exemplo, quando a dor em quadril pode estar em virilha, face anterior da coxa, em joelho, então quer dizer, vai estar de acordo com o padrão de distribuição do nervo obturador, certo? Isso aí não precisa nem falar que você já sabe. E por quanto tempo? É uma dor aguda ou uma dor crônica? Para você considerar uma dor crônica, é acima de 6 semanas, no caso de artralgia periférica. Se tem uma dor lombar, se ela é crônica, acima de 3 meses. A dor aguda, você tem que pensar em quê? Infecções, trauma, alguma doença maligna, tá? Se a dor ela é periarticular crônica, se ela for uma dor periarticular crônica, tá? Mais que 6 semanas, pensar, em artrite idiopática juvenil e lúpus eritematoso sistêmico. Investigar o uso de medicamentos ou vacinas, viroses também, porque muita artralgia vem pós-virose, por exemplo, uma que aconteceu, um mês atrás, tá? E a mesma coisa, as vacinas podem ter artralgia. E investigar a história familiar de febre reumática. Isso é muito importante. Outra coisa que nós temos que investigar, qual o ritmo dessa dor? Sugere causa inflamatória ou mecânica? Se há sinais inflamatórios locais, quando o padrão de acometimento ele é articular? E se há sinais e sintomas associados, tá?
Então, olha bem, qual o ritmo dessa dor, né? Por exemplo, um processo, tá, inflamatório articular, quando ele é um processo inflamatório articular, a dor ela piora pela manhã e à noite, tá? E tem uma sensação de rigidez logo após o período de repouso, né? Mais ou menos, por exemplo, maior que 30 minutos, se tiver em repouso maior que 30 minutos, você vai ter uma sensação de rigidez da articulação, tá? Se for, né, uma causa mecânica, uma lesão traumato-ortopédica, a dor piora no decorrer do dia, tá? Não é igual a dor articular, né? Se for um processo inflamatório articular, que você amanhece com dor, mas durante o passar do dia vai melhorando, tá? E quando você descansa, vai dar uma sensação de rigidez. E nos processos degenerativos, a rigidez ela é de curta duração, menor do que 30 minutos, tá? E quando há, né, sinais inflamatórios, se você vê, né, um edema, um aumento do volume articular, se tem calor, a hiperemia ela pode não estar presente, tá? E se ela estiver presente, a hiperemia, né, articular, pensar numa artrite séptica, tá? Porque a dor articular que você vai ter de uma artrite idiopática juvenil, ela vai ser mais o quê? É uma dor, só um edema, tá? E dor. Você pode ter calor também, mas hiperemia vai ser difícil ocorrer. Então, por exemplo, é importante você perguntar para a criança se dói dos dois lados ou se só dói de um lado. A articulação comprometida são as grandes articulações, né, ou pequenas articulações, e quantas articulações comprometidas, se tem mais de 5 ou se tem menos de 5 articulações. E se há algum sinal, né, de associação, por exemplo, perda de peso, linfadenomegalia, hepatosplenomegalia, se tem febre, ressecamento ou hiperemia, né, conjuntival, tá? Queda de cabelo, se tem úlceras orais, nasais ou perineais, lesões cutâneas, se tem uma fotossensibilidade, se tem o fenômeno de Renault, se tem o exantema. Tudo isso que pensando, né, no lúpus eritematoso sistêmico, que vocês vão ver, né, na aula posteriormente. No exame físico é importante a inspeção e a palpação. Por exemplo, a inspeção, você vai verificar o paciente, ele deve estar ortostático para ser examinado, tá? Vamos verificar a marcha, isso é importante. Verificar, né, a mobilidade articular, se há alguma deformidade articular e se há uma diminuição da mobilidade articular. As peles e a mucosa devem ser examinadas para observar algum exantema, algumas lesões ulceradas, né? Ou, por exemplo, uma queda de cabelo também, tá? Então, isso é muito importante nós observarmos, né? O fenômeno de Renault, tá? Se existe, tá? Então, é importante. E a palpação? Se tem dor, a palpação articular, se a dor ela é contínua, ou só quando mobiliza a articulação, por exemplo, ela só sente quando está em repouso, está ok. Agora, quando você vai mobilizar, vai andar, né, ele se relata a dor. Então, olha bem, a dor osteomuscular, tá? Se tem ausência do aumento articular, tá? Então, pensar, né, em osteocondroses, a doença de Peters, Osgood-Schulatter, em tendinite, bursite, tá? E o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Se há um aumento de volume articular, nós vamos ver, né, se ela é monoarticular e se ela é poliarticular, tá? Se ela é monoarticular, por exemplo, episódios agudos, vamos pensar, né, em reumatismo, artrite séptica. Agora, se os episódios são crônicos, quer dizer, já vem há semanas assim, uma artrite reumatoide, né, juvenil, tá? A espondiloartropatia,
e artropatias, né, por cristais também, tá? Se ela é monoarticular, tá? Por exemplo, ácido úrico, né, pode ocorrer. E se for, né, poliarticular, mais de uma articulação, tá? Em episódios agudos, pensar numa artrite séptica, tá? E doença reumática, né? Assim como, né, lá se for monoarticular. Agora, se for um episódio crônico, que já faz semanas, né, artrite reumatoide juvenil e também, né, o lúpus eritematoso, né, sistêmico. Então, olha bem, quais são as condições benignas que você tiver uma dor articular? É uma dor que melhora com repouso, é uma dor, né, no final do dia, a dor noturna aliviada com calor ou com massagens, né? Por exemplo, na dor do crescimento é assim, ausência de edema, hipermobilidade articular, né, que pode dar uma dor. Essas crianças, né, que têm uma hipermobilidade articular pode ter dor, mas é pela própria hipermobilidade. Ausência de dor óssea, isso é importante. A força muscular preservada, isso é super importante. A curva de crescimento preservada. E o hemograma e PCRs, né, normais. Agora, quando as condições são mais sérias, tá? É quando a dor ela é aliviada pelo movimento e agravada com o repouso. Então, quer dizer, isso aí, né? Você tem que não é tão benigna, tá? Se há uma dor ou rigidez matinal, né? Que aí você vai pensar numa dor articular, uma artrite. A dor noturna não é aliviada com analgésico ou com massagem. Há um aumento do volume articular, dor óssea, restrição dos movimentos articulares, diminuição da força muscular, hemograma e PCR, né? Eles estarão alterados, em particular o PCR estará aumentado, né? Porque é um processo inflamatório, e terá também uma alteração radiológica, tá? Então, olha, a artrite idiopática juvenil, antes ela conhecida como artrite reumatoide juvenil, então tudo que eu falei lá atrás de artrite reumatoide juvenil é uma artrite idiopática juvenil, tá? É uma doença inflamatória crônica de etiologia desconhecida, acomete primariamente as articulações. Acomete crianças, né, menor ou igual a 16 anos, tá? Maior que 16 anos não é considerada artrite idiopática juvenil. Caracterizada por artrite que persiste, né, de uma ou mais articulações por um tempo mínimo de 6 semanas, como já falei lá atrás, só é diagnosticada depois da exclusão de outras causas de artrite e o diagnóstico é clínico, com base nos critérios propostos pela ILAR, que é a Sociedade de Reumatologia, tá? Então vocês vão ver isso aqui depois, tá? Logo depois. E a incidência, né? A incidência é de 2 a 20 casos por cada, né? Por 100 mil crianças, né? Por ano. Então, olha aqui, ó, os critérios diagnósticos, tá? Então, olha, nós vamos ter, né? Menor que 16 anos, tem que ter uma duração mínima da artrite, né? Em uma mesma articulação, maior ou igual a 6 semanas, e artrite de uma ou mais articulações. Existem 3 tipos comuns de artrite, tá? Nós temos a artrite oligoarticular, a poliarticular, artrite, artrite idiopática juvenil sistêmica, artrite psoriática e artrite relacionada à entesite, tá? Então, olha, a oligoarticular, ela é uma artrite, né, persistente ou estendida. Ele acomete mais de 4 articulações após os 6 primeiros meses da doença, tá? E nós temos a poliarticular,
que acomete, né, mais de 5 articulações, tá? Então, nós vamos ter, né, com o fator reumatoide positivo e a poliarticular com o fator reumatoide, né, negativo, tá? E a artrite idiopática juvenil sistêmica, a artrite psoriática, né, que é acompanhada, né, por lesões de psoríase, né, na pele, tá? E a entesite. Então, olha bem, além da artrite, nós vamos ter, né? É uma criança que tem uma anorexia, tá? Nós temos fadiga, perda de peso, dificuldade no ganho, né? Pôndero estatural, tá? Por exemplo, a artrite idiopática juvenil sistêmica, ela é caracterizada por febre intermitente, tá? É diferente da oligoarticular, tá? As outras, né? Porque nós vamos ver que a poliarticular e a oligoarticular. Porque a oligoarticular e a poliarticular, geralmente, ela não vem acompanhada de febre, tá? E essa sim, né, a sistêmica, ela vem acompanhada de febre, tá? Com uma duração, né? Geralmente ela é vespertina, com duração de 15 dias e pode estar associada a um exantema evanescente, raramente pruriginoso, localizado em tronco e nas porções proximais dos membros, certo? Então, quer dizer, ela tem a febre, tá? E também ela se localiza, ela acomete outros órgãos, né? Por exemplo, a pele, tá? O exantema, tá? E a febre, né? Geralmente, né? Vespertina. Outros sintomas associados, olha bem, acomete, né, outros órgãos, né? A pericardite, a pleurite, uma anemia, hepatosplenomegalia e adenomegalia. A artrite geralmente ela é poliarticular e ela é simétrica, mas pode estar ausente no momento diagnóstico ou surgir durante o curso da doença, tá? Então, quer dizer, geralmente a artrite idiopática juvenil sistêmica, ela é poliarticular, ela é simétrica, mas no momento do diagnóstico pode estar, né? Não pode ser dessa maneira. E agora, por exemplo, artrite idiopática juvenil tipo oligoarticular, que tem o acometimento de uma ou 4 articulações. Por exemplo, os joelhos, os tornozelos são articulações mais acometidas, tá? Joelhos, tornozelos, e a dor piora pela manhã. Em alguns casos, os pacientes têm uma queixa mínima, tá? Mas existe, né, dor. A mãe no início até pensa que a criança está falando para não ir na aula, por exemplo, entendeu? Tá? Mas aí depois você vai ver que realmente ela se queixa, né? São articulações que ficam edemaciadas, entendeu? Às vezes pode nem ter muita dor, tá? Mas fica mais edemaciada. A uveíte, né, ela é caracterizada, uma das características, né, que nós temos da oligoarticular é a uveíte anterior crônica, tá? Que é necessário, né, o acompanhamento do oftalmologista, tá? Por quê? Porque geralmente essas crianças, né, podem levar, né, a glaucoma, catarata, cegueira. E a artrite idiopática juvenil poliarticular é aquela que acomete mais de 5 ou mais articulações nos primeiros 6 meses de vida. Também, né, são o joelho, o tornozelo e os punhos, né, são as articulações mais acometidas. Então, no laboratório da artrite idiopática juvenil, ela vai ser, né, praticamente o diagnóstico ele é clínico, porque o laboratório ele é muito inespecífico. Nós vamos ter, né, um hemograma, né, normal com alterações discretas, tá? Por exemplo, uma leve leucocitose, mas sem desvio, tá? Na artrite idiopática sistêmica, aí sim,
nós vamos encontrar, né, uma leucocitose, uma trombocitose, tá? Quer dizer, aumento dos plaquetas, aumento da ferritina, tá? Aumento do PCR, VHS aumentado, tá? O anticorpo antinucleico, né? E o FAN, elas estão, né, que é o fator antinucleico, estarão negativos, tá? Na artrite idiopática juvenil poliarticular, o PCR estará aumentado, o VHS também, e o anticorpo antinucleico e o FAN estarão negativos, tá? E na artrite idiopática juvenil oligoarticular, os PCR e o VHS, né, pode estar normais ou discretamente alterados, tá? O anticorpo nucleico, ele vai estar positivo em 60 a 85% dos casos em associação com a uveíte crônica, a anterior crônica, tá? Quer dizer, então, o grande problema da oligoarticular e é a artrite, né, idiopática juvenil mais comum é a oligoarticular, tá? Então, nós vamos ter, né, um anticorpo antinucleico, né, positivo, tá? E o FAN, tá, também pode estar positivo, tá? Mas é mais comum o anticorpo antinucleico, tá? Os exames laboratoriais, eles podem estar normais em pacientes com artrite idiopática juvenil. Por exemplo, o anticorpo antinucleico ou FAN, né, que é o fator antinucleico, em 10 a 15% de positividade das crianças. Sua positividade não indica doença reumática, tá? Quer dizer, nós temos que cerca de 10 a 15% das crianças elas apresentam esses dois fatores, né, positivos, tá? Mas não quer dizer que se ele está positivo indica a doença. Então é importante o quê? Uma anamnese e um exame físico, tá? Outra coisa também, né, é o ácido, né, é o fator anti-streptococcus, tá? Ele indica apenas uma infecção prévia de streptococcus. Não é diagnóstico, né, para a febre reumática, tá? Então, isso é importante. Ele quer dizer que ele já teve contato e é um exame, né, que não é muito sensível, não tem muita sensibilidade, tá? Você não se deve basear no ácido. E qual é o tratamento da artrite idiopática, né? É o controle da dor, manutenção da mobilidade articular, é muito importante encaminhar para o fisioterapeuta, né? Para o psicólogo. Se tem uma obesidade, vamos encaminhar para o nutricionista também para diminuir, né, esse peso. Controle total da atividade, né, inflamatória, porque é aí que nós vamos ver que está em remissão, quer dizer, com o PCR, né, com o VHS, que nós vamos ver, né, a ferritina, se está em remissão a doença. A decisão de mudar o tratamento é baseada em parâmetros clínicos, por exemplo, na presença de uma artrite ativa ou numa limitação articular e também pelo VHS e pelo PCR, tá? E o prognóstico vai depender, né, muito da sua gravidade, por exemplo, a forma clínica, né, da artrite idiopática juvenil, da precocidade, quanto mais baixa faixa etária, né, da criança, pior, né, vai ser o prognóstico, tá? Nós vamos depender também da eficácia do tratamento e nós temos que a biologia molecular e imunogenética, como avançou muito, né, esses dois tipos de, de medicações, né, o tratamento avançou muito, né, consideravelmente. Então tem um prognóstico, né, mas é um prognóstico reservado, tá? Então, agora, quais são os exames laboratoriais em reumatologia pediátrica, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia por que nós pedimos, tá?
Por exemplo, nós vamos pedir, né, um hemograma completo, né? A série é vermelha, geralmente vem com uma anemia, que é um processo inflamatório. A anemia ela pode ser hemolítica, doença crônica ou por uma anemia ferropriva, certo? São essas, tá? Agora, na anemia, né, hemolítica, ela pode ser hereditária ou adquirida, correto? A hereditária, a mais comum, é a doença falciforme. A adquirida, nós vamos ter, né, o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma anemia hemolítica autoimune, e anemia resultante de microangiopatia, tá? A síndrome do anticorpo antifosfolipídico, tá? Então, quer dizer, são essas, né? Então, quando você tem uma anemia, você vai fazer o diagnóstico, né? Vai fazer através da anamnese, exame físico. Se ele vem com uma anemia, você tem que pensar, né? Se ela é ferropriva, se é por causa de uma doença crônica ou se ela é hemolítica, né? A hemolítica ela pode ser hereditária e adquirida. Então, se ela é adquirida, pensar em lúpus eritematoso sistêmico, tá? Pensando, porque é uma anemia hemolítica autoimune e também é uma anemia pela microangiopatia, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Exames solicitados para o diagnóstico diferencial, tá? Se ela é adquirida ou hereditária. É importante, né? A eletroforese de hemoglobina, o teste de Coombs direto, a presença, né, de esquizócitos no sangue periférico, tá? E interpretar os achados do exame físico de acordo, né, com a idade da criança. E em doença crônica, né? Você vai ver que a artrite idiopática juvenil mais acentuada na sistêmica, tá? Ela é mais acentuada na sistêmica, tá? Tem assim, ela é de pior, né? Prognóstico, tá? Mas nós vamos ver que a artrite idiopática, né? Oligoarticular, ela é a que é mais frequente, tá? Na criança. Então, olha, o hemograma completo você vai encontrar na série branca, tá? Uma leucocitose, pode ter uma neutrofilia, tá? Pode ser também, né, que a leucocitose pode ser pelo excesso de glicocorticoide ou a presença de uma infecção, tá? Isso tudo o laboratório, né, ele só ajuda, né, confirmar o que você achou no seu exame físico, na hipótese diagnóstica. Uma leucopenia, tá? E, por exemplo, menor que 4.000 leucócitos, tá? Alerta para uma leucemia, para uma artrite, para uma miosite e também, né, por uma leucopenia por causa de medicamentos. A lúpus eritematoso sistêmico também leva uma leucopenia, mas não tão uma leucopenia tão baixa, né, menor do que 4.000, tá, leucócitos. E a linfopenia, tá? Se nós tivermos menor que 1.500 células por milímetro cúbico, pensar em lúpus eritematoso sistêmico, tá? E as plaquetas? Nós temos, né, a trombocitose e a plaquetopenia, tá? A trombocitose é em processo inflamatório crônico, né? Artrite, por exemplo, na artrite idiopática juvenil e nas vasculites, né, sistêmicas, como nós vamos falar depois, né, depois nós vamos falar, vocês viram também as aulas, né, de vasculite. E a trombocitopenia, tá? Nós vamos ver, né, no lúpus eritematoso sistêmico, síndrome do antifosfolipídio, nas leucemias, afecções virais e uma síndrome de ativação, tá? Então, quando nós vamos ver, né, uma trombocitose, tá? Nós temos que achar sempre, né, pensar em vasculite, num processo inflamatório crônico, tá? Numa artrite idiopática juvenil. Agora nós vamos ter, né, os reagentes, né, da fase aguda, que isso é importante, tá? Que descreve, né, uma série de eventos locais e sistêmicos que acompanham a inflamação tecidual.
As proteínas de fase aguda são produzidas pelo fígado, tá? Que alterado significa processo inflamatório de origem autoimune, infecção, infecção de malignidade ou alguma, né, lesão tecidual. Tá? Então, todas as proteínas da fase aguda, elas são produzidas pelo fígado, tá? E as proteínas mais comumente medidas são o PCR e o fibrinogênio, tá? Que é avaliado indiretamente por onde? Pelo VHS e também a ferritina. Então, quer dizer, todas essas proteínas, elas são produzidas pelo fígado, tá? Então, significa que há um processo inflamatório, né, de origem autoimune, pode ter também uma infecção de malignidade ou alguma, né, lesão tecidual, algum processo inflamatório, tá? Então, olha bem, o PCR, ele é normalmente indetectável, tá? Agora, a sua elevação ela é rápida e detectada a partir de 6 horas, tá? Então, por isso, quando nós temos um PCR muito alto, né, você tem que pensar, né, numa patologia, né, por exemplo, autoimune, né, uma artrite idiopática juvenil, tá? É comum, tá? Pensar também numa leucemia, tá? O VHS ele é resultado das alterações nas concentrações das várias proteínas plasmáticas e as mais importantes são fibrinogênio e as imunoglobulinas, tá? Então, você vai ver, né, o VHS você avalia, né, indiretamente o fibrinogênio e as imunoglobulinas. O VHS ele é importante nos processos crônicos, tá? Processos inflamatórios crônicos. Então, não adianta você pedir VHS, né, na emergência, tá? Você vai pedir o PCR, tá? É o que aumenta, né? Em 6 horas ele já vai estar aumentado. Condições que aumentam o VHS, por exemplo, anemia, hiperlipidemia, hiperglamaglobulinemia, e vocês vão ter, né, um PCR, né, normal, tá? Então, quer dizer que não é só, eles não aumentam só no processo inflamatório, tá? Mas temos também algum processo inflamatório crônico, tá? O VHS é uma prova que avalia a atividade inflamatória por ser um método simples, rápido e barato. Temos também a alfa-glicoproteína ácida, que é um reagente também da fase aguda, tá? É a principal constituinte da mucoproteína, tá? Então, antes nós pedimos mucoproteína, dosagem de mucoproteína, hoje em dia a gente pede, né, a alfa-glicoproteína ácida, tá? E também pede, né, a mucoproteína, tá? E a ferritina, importante marcador de atividade inflamatória da artrite idiopática juvenil sistêmica, tá? Então, a ferritina também é um importante marcador. E nos exames, né, nós vamos ter, né, outros exames laboratoriais que a gente solicita, né, na reumatologia pediátrica, tá? Vai ser o anticorpos antinucleares, né, que são o ANA ou o FAN, tá? Os anticorpos antinucleares são a ANA ou o FAN, que vai fazer, né, o rastreamento na confirmação diagnóstica de doenças autoimunes presente em 40% das crianças com artrite idiopática juvenil. E mais com titulagem, ela vai estar baixa, tá? A titulagem alta mesmo, né, vai ser no lúpus eritematoso sistêmico. Titulagem baixa, ela pode estar presente em 15% da população normal e também nas doenças não reumatológicas, como, por exemplo, infecções, neoplasias, efeitos adversos de medicamento, tá? Então, fiquem sabendo, né? Agora, para você pensar num lúpus eritematoso sistêmico, é porque ela tem que estar muito alta, tá? Não é uma titulagem baixa. E nós temos também o fator reumatoide, né? É um tipo especial de anticorpo em que o antígeno alvo é a fração de imunoglobulina
G, tá? As técnicas de detecção do fator reumatoide, quais são? O teste Waller-Rose, a prova do látex, a nefelometria, o radioimunoensaio e o teste ELISA também você pode, né, solicitar. Está positivo em 80% dos adultos com artrite reumatoide, mas não é específico da doença. Está presente em menos de 5% da artrite idiopática juvenil, tá? O fator reumatoide, quer dizer, então não adianta muito você pedir, né, a prova do látex, o Waller-Rose, tá? Mas isso não quer, você vai ter presente em menos de 5%, só que você acaba pedindo, né? Lógico, né? Existe um protocolo, você pede, tá? Mas aí você tem que todos esses resultados, né, tem que estar junto, né, com a anamnese e o exame físico. No lúpus eritematoso sistêmico, na esclerose sistêmica, infecções crônicas que cursam também com o fator reumatoide positivo, tá? Pode ocorrer o fator reumatoide positivo e 1% dos jovens e 5% de maiores de 70 anos podem cursar com o fator reumatoide positivo e serem saudáveis, tá bom? E por último, né, nós temos o sistema complemento, tá? Que é o C3 e o C4, tá? O que eles são? É um composto por uma série de proteínas séricas e de membrana que reagem entre si e com outras moléculas do sistema imunológico e desempenham muitas das funções efetoras da imunidade inativa e adaptativa. A forma clássica de se dosar o complemento é através do teste de complemento hemolítico total ou CH50. É recomendável, né, dosá-los, tá? Quando? Na época do diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Não pode ser tomada como parâmetro de atividade da doença, tá? Isso não quer dizer que ele está ativo, mas só que ele vai estar, né, alterado no lúpus eritematoso sistêmico. A dosagem de C3 e C4 são simples e ajudam a acompanhar o curso clínico do lúpus eritematoso sistêmico, tá? As suas concentrações ela aumentam conforme há uma resposta do tratamento, tá? Quer dizer, o C3 e o C4 vão estar baixos, né? E depois, conforme o tratamento vai fazendo efeito, ele estará, né? Ele estará aumentando. Então, ele é muito importante para acompanhar o curso clínico, como que está sendo a efetividade desse tratamento, tá bom? Então, nós pedimos também, né, o CH50, o C3 e o C4, tá ok? Então, esses exames, o que está um ano passando para vocês saberem, né, quais são os exames que se deve pedir, né, numa reumatologia, tá? Que isso também é importante para facilitar quando o reumatologista receber essa criança, para poder ele também, né, fazer um diagnóstico mais rápido, né? Principalmente que nós estamos no interior, vocês sabem, né, que não tem médico reumatologista infantil aqui, tem que ir para Porto Alegre, quer dizer, essa criança é mais fácil, né? É mais fácil já solicitar esses exames para que o reumatologista pode, né, guiar, né, a sua hipótese diagnóstica, tá bom? Então, obrigada, tá? E bom estudo.